Bioparque Macuco para fazer a transferência de uma colmeia de abelha jataí para uma caixa definitiva. Então essa colmeia ela foi adquirida através de uma isca de garrafa PET e ficou algum tempo aqui no parque para se adaptar, e agora a gente vai fazer a transferência para a caixa definitiva, que é uma caixa que é apropriada para fazer a visualização. Ela tem um visor para fazer a visualização do trabalho das abelhas, que vai ser utilizado na educação ambiental com crianças. Então, falando sobre o Bioparque Macuco, é uma entidade voltada à educação científica, à educação cultural, histórica, principalmente voltada à educação ambiental. Então nós temos diversos equipamentos aqui que apoiam essa educação, esse trabalho. Então nós temos um auditório, onde são feitos cursos, palestras. Temos aqui embaixo um Museu Brasil, onde é falado sobre os índios. Inclusive vai ser onde vai ser feito o trabalho com as abelhas, linkando com os índios, com os primeiros colonizadores do Brasil. Temos também um museu que fala sobre a comunicação, transporte, Museu de Darwin, e principalmente a parte mais importante do parque é o mantenedouro de animais silvestres. O parque ele é habilitado a receber animais que são resgatados de apreensões, resgates de acidentes, e é feita a triagem desses animais, e os que podem ser acolhidos aqui no Bioparque, no mantenedouro, são acolhidos aqui. Muito bem, então agora a gente vai partir para a colmeia, e a gente vai mostrar a transferência da colmeia da garrafa PET, da isca PET, para a caixa definitiva. Vamos lá. Pessoal, então a gente vai fazer agora a transferência de uma colmeia de abelha jataí, que está instalada aqui na isca de garrafa PET, para uma caixa que foi escolhida especialmente para fazer a exposição nos trabalhos de educação ambiental aqui do Bioparque Macuco. Então nós temos a caixa. Eu escolhi o modo horizontal porque é justamente a forma como a colmeia se instalou na garrafa, a garrafa horizontal. Então eu tenho a caixa, algumas ferramentas, alguns potes, porque no momento que nós retirarmos as estruturas de dentro da colmeia, nós vamos ter que instalá-los, colocá-los em locais limpos. Temos também um pouco de cera de apis, que vai ser colocada dentro da caixa para ajudar as abelhas a reestruturar a nova colmeia na sua nova casa. Algumas ferramentas, especialmente de corte, para a gente poder estar cortando a garrafa. Então agora eu vou tirar a garrafa PET com a colmeia ali do local onde ela está instalada. Esta garrafa PET foi envolvida com isopor porque o local onde foi obtida o enxame é muito mais quente que aqui em Mauá. Então, nós, como prevenção, colocamos o isopor para dar um pouco de conforto térmico para as abelhas. Como já tem cerca de 3 meses aqui no parque, elas já estão adaptadas à temperatura local. Aqui. Então a gente encontra a isca de garrafa PET. Uma questão extremamente importante é manter a mesma posição em que a isca estava originalmente, depois no local onde nós instalamos, né, e aqui na transferência. Não se deve movimentar muito o ninho dentro dos casulos, onde estão as larvinhas e os filhotes das abelhas, é depositado mel. Se você chacoalha e tomba ele, algumas larvas podem se afogar no mel
e se perdem indivíduos. É muito importante manter a população da colmeia, que no caso da jataí é bastante sensível ao número de indivíduos dessa colmeia. Então eu vou começar tirando esta fita crepe. Aqui a gente vê o pito de entrada da colmeia que as abelhas construíram. Nós vamos, com muito cuidado, retirar o pito e colocá-lo na caixa onde ela vai ser instalada. Sim, elas terão uma referência conhecida para localizar a nova entrada. Então esse é o pito original da colmeia. Agora aí na nova casa delas. Então vamos continuar aqui tirando o revestimento. Então, mantendo a mesma posição original. Tirar. Agora tirar o revestimento de jornal. Já começa a dar para ver a colmeia dentro. Muito bem. Então aqui nós temos uma colmeia instalada em uma garrafa PET, utilizada como uma isca para elas. Aqui pode ser visto o caminho do pito para dentro da colmeia. Aqui é onde está a região do ninho e aqui é a região do alimento e do mel que elas produziam. Então agora a gente vai cortar a garrafa e ter acesso à colmeia propriamente dita. Agora a gente vai abrir a isca PET, retirar o ninho, colocar na caixa, retirar o alimento, colocar na posição dele. Então eles vão ficar aqui dentro da caixa. Muito bem. A gente vai começar pelo fundo da garrafa, com muito cuidado. O ninho ele é bastante sensível, a cera é muito sensível, então a gente vai fazer um corte em todo o comprimento, com cuidado aqui. A gente vai cortar o bico da garrafa. Cuidado para não amassar o ninho. As abelhas já se movimentam aqui. Então aqui nós temos o bico. Essa estrutura escura é o gel própolis, que é o própolis da abelha jataí misturado com terra, com areia, sedimentos que elas utilizam
como a estrutura para segurar o ninho. Então, vamos aumentar o corte aqui. Vejam que eu estou mantendo a mesma posição original da colmeia. Muito bem, então aqui a gente abriu. Aqui a gente tem algumas coisas muito interessantes. O ninho está aqui. Quem sabe a gente até consiga ver a rainha. Então estes são discos de cria. Essas estruturazinhas redondas são os casulos onde estão os filhotes, as larvas, os ovos. E é daqui que vão sair os filhotes. Aqui a gente tem melaço. Aqui são potes com reserva de pólen. E com certeza nós teremos mel aqui por perto. É importante também não destruir os potes de mel, porque o vazamento dele vai atrair insetos que são predadores. Então eu não quero destruir, só localizar. Aqui embaixo. Então aqui nós temos esses potes mais escuros, são pote de mel. Os mais claros são o de pólen, o reservatório de alimento. E aqui a gente pode ver até uma abelhinha já trouxe pólen para colocar dentro do pote. Tem um pote aberto ali. Não sei se deu para a filmagem pegar. Bom, a gente vai então separar o ninho para colocar lá na caixa. Então, com cuidado. Olhem só a quantidade de abelhas. Eu vou separar um pouquinho do gel própolis. Veja só, tem potes de mel aqui também. Aqui a gente tem pote com mel e pote com pólen. Eu vou utilizar o gel própolis para fazer uma estruturazinha para suportar o ninho, para ele não ficar totalmente encostado no fundo da caixa. Mas aqui eu não desmanchei o ninho totalmente. A gente vai também usar um pouquinho da cera. Então, a gente vai fazer bolinhas, colocar no fundo, para que o ninho não encoste no fundo, para que elas possam se movimentar por baixo do ninho. Umas bolinhas aí já é suficiente. Agora o ninho vai para a nova casa. E
Vamos colocar esta reserva. Cuidado para não vazar. Ah, vazou um pouquinho aqui. Então vou tirar esse que vazou. A gente vai colocar aqui no fundo, que aí elas vão caminhar de lá pra cá. Este aqui, ele quebrou, vou colocar no potinho. Uma coisa interessante que a gente pode observar aqui são estes resíduos no fundo. Então, abaixo do ninho, as abelhas colocam os resíduos delas, fezes, a sujeira, porque elas limpam constantemente o ninho. Toda abelha que tiver por aqui, a gente traz para cá. Fica meio atrapalhadas, mas elas vão se encontrar. Então, o ninho já está na nova casa. Aqui eu tenho mais um pouquinho que eu vou colocar aqui dentro. Tem geoprópolis, tem mel, tem pólen, que elas já estão coletando aqui no parque. Aqui na tampa também tem. Vamos deixar tudo aqui para elas utilizarem. E eu vou colocar um pouco de cera da Apis, que a gente provocou um trauma na colmeia, né? E isso aqui vai ajudar com material para elas continuarem a estrutura. Vou colocar em volta do ninho. Desse jeito aqui não tem uma forma perfeita. Vou colocar aqui, tampar aquela parte que a gente expôs. Não, a gente não encontrou a rainha, mas quem sabe numa próxima a gente encontra. Então nós vamos colocar o visor de acrílico na caixa. Depois as abelhas vão localizar o pito, que é o mesmo da colmeia original, e vão entrar todas de volta no ninho. Eu vou vedar toda a volta da caixa, inclusive aqui no visor, com fita crepe, porque como houve essa movimentação muito grande, rompimento de alguns potes, a gente evita a entrada de folídeos ou de outros insetos que venham predar o mel das abelhas e com isso comprometer a integridade da colmeia. Então, estou vedando aqui as frestas. Bom, vedado o visor, vou fechar. E novamente vedar as frestas externas. Já tem uma abelha aqui no pito, ela já localizou. Em breve outras virão e vão sinalizar
onde que é a entrada do ninho. Bom, agora a gente vai colocar ela no mesmo local onde estava a caixa com a garrafa PET com isopor. É a referência geográfica delas. A gente pode ver, tem uma nuvem de abelhas ali esperando que a casa delas volte para lá. Já instalou a nova casa das abelhas no local final delas. A gente não mostrou o processo porque o câmera precisou ajudar na instalação. A gente já pode observar que elas encontraram o pito, elas identificaram, elas vão reestruturá-lo porque houve uma alteração nele e vão retornar ao ninho. E o que a gente espera é que em 15 a 30 dias o ninho se estabilize e aí a gente possa abrir novamente a caixa com o visor e visualizar o trabalho delas. Tá? Então o vídeo de hoje é esse. Como eu falei, a gente vai em próximas oportunidades falar sobre a confecção da isca para a gente obter os colmeias na natureza e a confecção também da caixa, como que foi o processo desta caixa. É isso aí.